Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e venho aqui para a aula de matemática. Vamos falar sobre números decimais? Hoje nós vamos falar sobre como localizar os números decimais na reta numérica. Vejam aqui então a representação de uma reta numérica. Vocês já estão acostumados, nós temos os números na ordem crescente, começa no 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Só que para representar números decimais, lembrem que os decimais são menores do que o inteiro. Então, eles estão no meio do caminho entre esses números inteiros. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma unidade e dividir em partes iguais. Como a gente está trabalhando com números decimais, a gente vai dividir em 10 partes iguais. Para encontrar a posição de um número como esse, 2,6, a gente sabe que esse número é maior que o 2, mas é menor que o 3. Então, o 2,6 está nesse espacinho aqui entre o 2 e o 6. Então, depois do número 2, a gente vai contar 6 décimos. Como está dividido em 10 partes iguais, cada parte é um décimo. Então, a gente vai contar até encontrar 6. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número 2 inteiros e 6 décimos está nessa posição aqui, ou seja, 2,6. Agora, vamos ver alguns outros números que são menores que 1. Por exemplo, 0,1, que é 1 décimo, é a primeira marquinha depois do 0. 0,25 é um pouco maior que 2 décimos e um pouco menor que 3 décimos. Então, ele fica entre o segundo e o terceiro risquinho. E o 0,999, que são 999 milésimos, ele tá quase chegando no 1. Mas ele não chega no 1, então ele está bem grudadinho no 1 aqui e é menor do que o 1. Vamos agora representar alguns números decimais na reta numérica a seguir. Os números que a gente tem que representar são 85 centésimos, 3 décimos, 1 inteiro e 4 décimos, 2 inteiros e 3 décimos, 5 décimos e 3 inteiros e 7 décimos. Eu vou começar, em vez de seguir essa ordem, eu vou começar com os números que tem o 0 na frente. Eu sei que eles estão entre o 0 e o 1, tá? Esse aqui, que é 3 décimos, é o terceiro risquinho depois do 0. 1, 2, 3. Então, a posição dele é aqui. O que é 0,5, ou seja, 5 décimos, é o quinto risquinho depois do 0. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica aqui bem no meio. Ele fica no meio entre o 0 e o 1. E o 0,85, ele está entre o 0,8 e o 0,9. Ou seja, entre o oitavo e o nono risquinhos antes do 1. Já o número que começa com 1, ele está entre o 1 e o 2. É 1 inteiro e 4 décimos. 1 inteiro e mais 1, 2, 3, 4 décimos. Então, ele fica aqui. O próximo é 2 inteiros e 3 décimos. Ele fica para lá do número 2. 2 inteiros e 1, 2, 3 décimos. E o maior deles é 3 inteiros e 7 décimos. 3 inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimos. Então, vamos ver como é que fica. E aqui a gente tem representados os números conforme eu falei. 3 décimos, 5 décimos, 85 centésimos, 1 inteiro e 4 décimos, 2 inteiros e 3 décimos e 3 inteiros e 7 décimos. O exercício 2 diz o seguinte: leia os números a seguir. 6 décimos, 1 inteiro e 30 centésimos, 3 inteiros e 1 centésimo. Agora a gente tem que usar esses números para completar aqui as desigualdades. Esses sinais aqui,
indicam que este número é maior que este e este é maior que este, tá? Porque a parte mais aberta do símbolo indica o número maior. Então, este aqui é maior é o símbolo que significa maior que. Por exemplo, 3 é maior que 2. E esse símbolo aqui, o número menor tá para cá. Então, é menor que. Por exemplo, 0 é menor que 3. Então, aqui nós temos que 3 é maior que alguma coisa que é maior que 2,05. Entre os números que estão aqui, o único que é maior que 2 inteiros e 5 centésimos é o 3 inteiros e 1 centésimo, porque ele tem mais inteiros do que esse. E ele realmente é menor que 3 inteiros e 9 centésimos. Na segunda linha, nós precisamos um número que seja maior que 3 décimos e menor que 75 centésimos. O número dos que estão aqui, que é menor que 75 centésimos, é o 6 décimos, que também é maior que 3 décimos. Então, está correto aqui. E o número que é menor que 1 inteiro e 88 e é maior que 1 inteiro e 25 centésimos é 1 inteiro e 30 centésimos. Vocês podem pausar o vídeo para poder conferir e completar o que vocês fizeram. O próximo exercício é o seguinte: Lucas comprou gibis novos e usados. Os valores que ele pagou por gibis são... Então, quando você compra gibis usados, você vai ter preços diferentes, dependendo se aquele é um gibi mais raro, mais difícil, tem preços diferentes. Então, ele pagou esses 4 preços. Nós temos que localizar esses preços na reta numérica. Lembre-se que os números que começam com 0 estão entre 0 e 1. Os que começam com 1 estão entre 1 e 2. Os que começam com 2 estão entre 2 e 3. E os que começam com 3 estão entre 3 e 4. Então, quando a gente for representar na reta, eles ficam representados assim. O 90 centavos está um pouco para cá do 1. 1,49 está quase no meio entre o 1 e o 2. 2,50 está exatamente no meio entre o 2 e o 3. E 3,75 está perto do 4, mas não muito perto, porque ela é bem mais do que 3,50, que seria o meio, tá? Agora, observem aqui essas 3 retas numéricas e vejam a marcação dos valores dos gibis. Vejam que essa reta numérica primeira aqui, ela não está dividida em décimos, ela está dividida só em metades. Então, aqui a metade entre o 0 e o 1, a metade entre o 1 e o 2. Observe que o 2,50, por exemplo, está exatamente sobre a metade. O 1,49 não está bem na metade porque é um pouquinho para cá. E o 90, ele está mais perto do 1, ou 90 centavos, do que do 50. Quando a gente divide em mais vezes, aqui foi dividido em quartos, a gente consegue ver que 3,75 corresponde exatamente a 3 quartos entre o 3 e o 4. Então, com essas divisões, fica mais fácil acertar com precisão a localização dos números na reta numérica. Só mais um comentário aqui, é que, independente de quantas vezes a gente dividiu a reta, a posição dos números não mudou.
Vocês vejam que com mais divisões ou menos divisões, a posição do número não muda. Então, quando você for representar um número, se você não tiver certeza de onde colocar, tenta dividir a reta em mais vezes para você ter uma precisão e acertar bem certinho o lugar onde o número decimal está. Então, nos vemos na próxima aula.